Em uma sociedade impulsionada pela implacável busca pelo sucesso, é fácil ignorar a essência do que realmente nutre nossas almas. Muitos de nós perseguimos conquistas, elogios e aquisições, mas ainda assim nos encontramos buscando mais. Qual é o verdadeiro segredo para uma vida plena? Hoje, mergulhamos profundamente nos ensinamentos da filosofia estoica e da psicologia moderna para descobrir as simples verdades sobre contentamento que muitas vezes nos escapam. Prepare-se para explorar como os aspectos fundamentais da gratidão, aceitação e amor desempenham papéis cruciais na formação de uma existência verdadeiramente alegre. Junte-se a mim enquanto descobrimos como pequenas práticas cotidianas podem ter impactos profundos em nossa felicidade. No alto das montanhas serenas vive um sábio com olhos tão claros quanto o lago abaixo. Dele aprendemos 3 práticas essenciais para encontrar uma alegria interior que nos nutre. Apreciar a beleza nas pequenas coisas. Abraçar o fluxo da vida sem resistência. Cultivar o amor, começando por si mesmo. Ao aplicarmos essas práticas, descobrimos que a paz e a felicidade que buscamos nunca estiveram distantes, mas sempre dentro de nós, esperando para serem reconhecidas e abraçadas. A transformação é tão profunda que é perceptível para todos que embarcam nessa jornada. O segredo compartilhado é simples. A verdadeira felicidade não é um pico a ser escalado, mas um caminho a ser trilhado com o coração. Fique por aqui enquanto desvendamos esses insights atemporais e aprendemos como integrá-los em nossas vidas diárias, garantindo que a busca pela felicidade se torne uma jornada recompensadora em vez de um objetivo distante. E se você estiver interessado em não perder maneiras de transformar sua vida cotidiana em uma experiência extraordinária, certifique-se de se inscrever. Vamos começar juntos essa jornada transformadora. Imagine liberar o poder simples, mas profundo, do riso para transformar seu dia. O riso não é apenas uma reação espontânea ao humor. É uma vibrante explosão de vida que pode elevar nossos espíritos e melhorar significativamente nosso bem-estar. É como um raio de sol atravessando as nuvens, iluminando instantaneamente tudo ao nosso redor. Por que o riso é uma força tão poderosa? Ele age como um antídoto natural contra o estresse. Quando rimos, nosso corpo libera endorfinas, os hormônios da felicidade, que promovem uma sensação de bem-estar e reduzem os hormônios do estresse. Além disso, o riso fortalece nosso sistema imunológico, crucial para afastar doenças. Além de seus benefícios à saúde, o riso também pode fortalecer nossos relacionamentos. Ele cria laços com os outros por meio de momentos compartilhados de alegria genuína, aproximando diferenças e fomentando camaradagem de maneiras que poucas outras coisas conseguem. Incorporando a sabedoria estoica, é interessante notar que o riso era valorizado entre os estoicos, ao contrário da imagem austera frequentemente associada a eles. O estoicismo não é apenas sobre reflexão solene e suportar adversidades. Também abraça as alegrias da vida, incluindo o poder revigorante do riso. Sêneca enfatizou a importância de manter uma disposição alegre, vendo-a como central para a busca filosófica por uma vida serena e plena. Esse equilíbrio entre abraçar os prazeres da vida e seus desafios é um pilar do pensamento estoico, ilustrando que o caminho para a sabedoria não exige que renunciemos à alegria. Integrar o riso em nossas rotinas diárias pode ser simples e prazeroso. Começa permitindo-nos não levar todos os aspectos da vida tão a sério. Assista a um programa engraçado, compartilhe uma piada com um amigo ou até encontre humor no cotidiano. Essas ações podem transformar tarefas diárias em momentos de alegria, aliviando o peso das responsabilidades do dia a dia. Considere o riso não apenas como uma reação, mas como uma perspectiva. O filósofo estoico Epicteto ensinou que não são os eventos em si que nos perturbam, mas nossa interpretação deles. O riso oferece uma nova lente para ver os altos e baixos da vida, encorajando-nos a enfrentar os desafios com um sorriso em vez de um franzir de testa. Essa abordagem não apenas nos ajuda a lidar com as dificuldades, pode transformar toda a nossa perspectiva, permitindo-nos lidar com a imprevisibilidade da vida com graça e equilíbrio. Você sabia que passar tempo na natureza não é apenas sobre apreciar uma boa vista? Com a ênfase da filosofia na coragem e na busca pela virtude, o estoicismo ensina que a vida é uma oportunidade de desenvolver nossas virtudes. A coragem é uma das características essenciais que devemos cultivar. Marco Aurélio constantemente ressaltava a importância de enfrentar os desafios da vida com resiliência e abertura. Ele acreditava que os obstáculos que encontramos fazem parte da tessitura do universo e devem ser abraçados como naturais e necessários. Ao dizer sim, estamos essencialmente concordando em participar mais plenamente da vida. Isso não significa aceitar indiscriminadamente todos os convites ou propostas.
Trata-se de inclinar-se para respostas afirmativas quando as oportunidades estão alinhadas com nossos valores e oferecem uma chance de crescimento, conexão ou alegria. Pode ser algo tão simples quanto participar de uma nova aula, aceitar um convite de amigos ou assumir um projeto desafiador no trabalho. Cada sim carrega o potencial de expandir nossas experiências e nosso entendimento do mundo. Além disso, dizer sim com mais frequência pode quebrar o ciclo de rotina e previsibilidade, introduzindo um elemento dinâmico em nossas vidas cotidianas. Isso transforma dias comuns em sequências de possibilidades intrigantes. Nos encoraja a viver proativamente, fazendo escolhas que guiam a narrativa de nossas vidas para direções mais ricas e variadas. Essa abordagem proativa está profundamente enraizada no estoicismo, que se baseia em usar nossa racionalidade para tomar decisões que enriquecem nossas vidas e desenvolvem nosso caráter. Dizer sim também promove uma mentalidade positiva, aberta a tirar o máximo proveito do que a vida oferece. Essa postura não apenas melhora nossas vidas, mas frequentemente inspira e eleva as pessoas ao nosso redor, motivando-as a explorar seu próprio potencial e abraçar as oportunidades da vida. Porém, abraçar uma filosofia de dizer sim também significa estar preparado para o inesperado. O estoicismo nos equipa para isso, ensinando aceitação e adaptabilidade. Ao entender que não podemos controlar tudo, mas podemos controlar nossas respostas, tornamo-nos mais resilientes e capazes de transformar desafios em oportunidades. Cada sim é um compromisso de enfrentar o desconhecido com confiança e disposição para se adaptar. Qualidades essenciais para viver uma vida plena e significativa. Na nossa sociedade hiperconectada, o conceito de um detox digital está se tornando cada vez mais atraente. Não se trata de rejeitar a tecnologia por completo, mas de estabelecer limites que nos permitam recuperar o controle sobre nosso tempo e espaço mental. Imagine por um momento toda a poluição sonora e as distrações que vêm de nossos dispositivos. Agora, imagine um dia sem eles. Tranquilizador, não é? É isso que o desconectar pode oferecer. Uma chance de recarregar não apenas nossas baterias, mas também nossas mentes. No estoicismo, que ensina o valor do autodomínio do controle sobre a própria mente, encontramos um paralelo perfeito. Filósofos como Sêneca e Marco Aurélio enfatizaram a importância de focar no que realmente importa e evitar ser arrastado por coisas triviais e efêmeras. Embora não lidassem com distrações digitais, o princípio permanece o mesmo. Não permita que forças externas perturbem sua paz interior. Ao desconectar, recuperamos nossa atenção e a direcionamos para atividades mais significativas. Ler, refletir, conversar pessoalmente, ações que enriquecem nossas almas e fortalecem nossas relações. Esse detox cria espaço para respirar e estar presente, quebrando o ciclo de conectividade constante que pode levar ao estresse, à ansiedade e a uma sensação avassaladora de exaustão. Até mesmo pausas curtas longe das telas digitais podem reduzir esses efeitos negativos, restaurando a calma e alinhando-se perfeitamente à prática estoica de se retirar periodicamente do mundo para ganhar perspectiva. Por que os relacionamentos importam para os estoicos? Investir em relacionamentos é uma prática de virtude e sabedoria. Para os estoicos, as conexões humanas não eram apenas desejáveis, mas essenciais para o cultivo da virtude. A filosofia estoica reconhece que ninguém vive em isolamento. Somos todos partes de uma grande comunidade ou cosmópolis. Cada pessoa, independentemente de sua origem ou circunstância, tem um papel a desempenhar nesse todo interconectado. Ao investir tempo e energia em nossos relacionamentos, estamos praticando a virtude da justiça, que nos lembra de tratar os outros com equidade e compaixão. Sêneca, por exemplo, escreveu extensivamente sobre a amizade como um espaço para exercitar e refinar nossas virtudes. Ele via os amigos como espelhos que nos ajudam a ver nossas falhas e também como companheiros na busca pela sabedoria e autodomínio. Por que os relacionamentos importam para os estoicos? Investir em relacionamentos não é apenas uma escolha ou algo que fazemos quando sobra tempo. Para os estoicos, isso é essencial. Eles enxergavam as conexões humanas como um dos pilares da vida virtuosa e, mais do que isso, como uma maneira de nos aprimorarmos constantemente. Afinal, ninguém vive sozinho. A gente está, sempre, de alguma forma, conectado a algo maior, uma comunidade, um grupo, até mesmo a humanidade como um todo. Os estoicos chamavam isso de cosmópolis, essa ideia de que todos fazemos parte de uma única cidade universal. E sabe o que é curioso? Para eles, a prática da virtude passa justamente por essas relações. Quando você se dedica a um relacionamento, seja uma amizade, um amor ou até mesmo uma parceria profissional, você está exercitando algo profundo, a justiça.
É aquela virtude que nos lembra de tratar as pessoas com equidade, com empatia, com senso real de humanidade. Sêneca, por exemplo, falava muito sobre amizade. Para ele, o amigo não era só alguém com quem você divide confidências ou dá risada numa tarde qualquer. O amigo era quase um espelho, alguém que reflete as suas falhas, mas que, ao mesmo tempo, caminha ao seu lado enquanto você tenta ser uma versão melhor de si mesmo. Ele dizia que a amizade é uma escola de virtudes, porque, ao conviver com pessoas que nos desafiam a crescer, a gente aprende mais sobre paciência, tolerância e até sobre perdão. E tem mais. Os estoicos acreditavam que, quando você cultiva bons relacionamentos, você também cuida de si. É como se esses laços fossem um suporte, algo que nos mantém firmes mesmo quando a vida resolve ser dura. Porque, no fundo, as pessoas que escolhemos ter por perto têm um impacto direto na maneira como lidamos com as adversidades. Elas nos ajudam a enxergar as coisas por um ângulo diferente, nos lembram de focar no que realmente importa e, principalmente, nos ensinam que viver com virtude é, antes de tudo, viver com propósito e em harmonia com os outros. A prática da empatia e o papel do perdão nos relacionamentos estoicos. Uma das coisas mais bonitas nos ensinamentos estoicos sobre relacionamentos é como eles enfatizam a empatia. Não aquela empatia superficial que usamos apenas para sermos educados, mas uma empatia profunda, que exige esforço e reflexão. Marco Aurélio, por exemplo, escrevia em suas meditações sobre a importância de lembrar que cada pessoa está lutando suas próprias batalhas internas. Ele dizia: quando alguém o magoar ou irritar, pense imediatamente no que deve haver nele de humano que o levou a isso. Essa frase carrega uma lição poderosa: a capacidade de olhar além da ação de alguém e tentar entender o que está por trás dela. Talvez seja insegurança, medo ou simplesmente ignorância. Essa perspectiva nos ajuda a não reagir impulsivamente, mas a responder de forma ponderada e justa. É um exercício constante, claro, porque, no calor do momento, o instinto muitas vezes é atacar de volta. Mas os estoicos nos convidam a dar um passo para trás, respirar fundo e lembrar que somos todos falíveis. E é aqui que entra o perdão. Para os estoicos, perdoar não era apenas um ato de bondade para com os outros, mas também uma forma de libertar a si mesmo. Quando guardamos rancor, estamos permitindo que alguém controle nossas emoções e, consequentemente, nosso bem-estar. Epicteto dizia algo muito marcante: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Se formos capazes de mudar a maneira como enxergamos uma ofensa, percebemos que podemos escolher não carregá-la conosco. Perdoar, portanto, não significa aceitar injustiças ou negligenciar o que é certo. Significa reconhecer que ninguém é perfeito, nem nós mesmos. E, ao escolher perdoar, estamos praticando a virtude da sabedoria, aprendendo a discernir o que é importante e o que podemos deixar para trás. Esse processo não só fortalece os relacionamentos, mas também nos torna mais resilientes. A comunicação como alicerce das conexões humanas. Outro ponto essencial que os estoicos valorizavam era a comunicação. Para eles, falar e ouvir não era algo banal, mas um verdadeiro exercício de clareza e virtude. Quando você fala, é importante ter intenção, escolher palavras que contribuam para a harmonia, em vez de gerar conflitos desnecessários. Mas, mais do que falar, os estoicos eram mestres na arte de ouvir. Ouvir de verdade exige paciência e humildade. E isso é algo raro. Muitas vezes, estamos mais preocupados em formular nossa resposta ou em defender nosso ponto de vista do que em realmente compreender o que o outro está tentando dizer. Os estoicos nos ensinam que ouvir é, na verdade, uma forma de praticar a virtude da justiça. Porque, ao ouvir, estamos dando espaço ao outro, reconhecendo que sua perspectiva também tem valor. Eles também alertavam contra os perigos de uma comunicação descuidada. Palavras ditas sem reflexão podem ferir mais do que ações, e uma vez pronunciadas, não podem ser retiradas. Por isso, havia um cuidado quase sagrado em escolher palavras que construíssem pontes, e não muros. Relacione-se com propósito. No final das contas, os estoicos nos convidam a cultivar relacionamentos com propósito. Isso não significa que devemos tratar as pessoas como meios para um fim, mas que precisamos estar conscientes do impacto que temos nas vidas daqueles ao nosso redor. Cada interação é uma oportunidade de praticar virtudes como paciência, generosidade e compaixão. E, ao fazer isso, acabamos transformando nossos relacionamentos em algo muito mais significativo do que simples convivência. Então, quando você estiver lidando com um momento difícil em um relacionamento, seja uma discussão, uma decepção ou até mesmo um afastamento, lembre-se,
Esses desafios não são obstáculos, mas convites para crescer. Porque, no fundo, os relacionamentos são a arena onde a filosofia estoica realmente ganha vida. Se desejar, posso continuar explorando mais aspectos ou trazer reflexões práticas sobre como aplicar esses princípios no dia a dia. A importância do autocontrole nos relacionamentos. Um aspecto vital que os estoicos exaltavam, e que talvez seja mais desafiador nos dias de hoje, é o autocontrole. Eles acreditavam que nossas emoções, embora naturais, não deveriam governar nossas ações. É claro, sentir raiva, frustração ou tristeza faz parte de ser humano, mas agir impulsivamente sob o domínio dessas emoções pode causar danos irreversíveis em nossos relacionamentos. Sêneca dizia: a raiva, mesmo quando justificada, deve ser mantida sob controle, pois dificilmente se mantém dentro dos limites da razão. Isso não significa reprimir ou ignorar o que sentimos, mas observar a emoção antes de agir. Os estoicos chamavam isso de examinar os impulsos. Quando você sente que está prestes a reagir de forma agressiva ou defensiva, pergunte-se: essa ação é justa? Ela serve ao propósito de fortalecer meu relacionamento ou é apenas uma resposta imediata à minha frustração? Praticar o autocontrole, especialmente em situações tensas, é uma maneira de preservar o respeito mútuo e evitar que conflitos pequenos se transformem em rupturas maiores. Muitas vezes, um simples momento de pausa, aquele respiro profundo que permite clareza, é suficiente para transformar o curso de uma conversa. Marco Aurélio mencionava a importância de lembrar que o erro de outra pessoa não precisa ser o seu. Ou seja, mesmo quando provocado, você tem o poder de escolher como responder. Cultive a gratidão nos relacionamentos. Algo que muitas vezes passa despercebido nos relacionamentos é o papel da gratidão. Os estoicos eram extremamente conscientes do valor de reconhecer e apreciar as pessoas ao seu redor. Eles viam isso como uma forma de reforçar conexões e de combater a tendência natural de tomar os outros como garantidos. Epicteto sugeria que, ao final de cada dia, deveríamos refletir sobre os momentos em que outras pessoas contribuíram para nosso bem-estar, seja com um gesto de bondade, um conselho útil ou mesmo pela simples presença. Esse exercício, além de alimentar a gratidão, também nos ajuda a enxergar as qualidades do outro com mais clareza, reduzindo as críticas que, por vezes, nos apressamos a fazer. Quando expressamos gratidão de forma genuína, criamos um ciclo positivo. Quem recebe sente-se valorizado e, muitas vezes, retribui essa energia de maneiras inesperadas. A gratidão também nos conecta ao momento presente, permitindo que apreciemos os pequenos gestos e as interações cotidianas que compõem a base dos relacionamentos. A aceitação como ferramenta de harmonia. Os estoicos enfatizavam a aceitação como uma virtude central para viver bem, e isso se aplica diretamente aos relacionamentos. Aceitar não significa conformar-se ou desistir de melhorar algo, mas reconhecer as realidades que estão fora do nosso controle, incluindo as falhas e limitações dos outros. Marcos Aurelius frequentemente lembrava: você encontrará pessoas desonestas, invejosas e egoístas. Reconheça que isso é parte da natureza humana e siga adiante. Essa aceitação não é resignação, mas uma forma de evitar a frustração desnecessária que surge quando esperamos que as pessoas sejam perfeitas. Nos relacionamentos, aceitar as diferenças do outro é uma demonstração de respeito. Não significa que você deve tolerar comportamentos prejudiciais, mas que deve distinguir o que é essencial mudar e o que simplesmente faz parte de quem a pessoa é. Muitas vezes, os conflitos surgem porque queremos corrigir o outro, esquecendo que cada indivíduo tem sua própria jornada, crescendo juntos por meio das virtudes. Por fim, os estoicos viam os relacionamentos como oportunidades para crescer juntos, cultivando virtudes mútuas. Eles acreditavam que, ao nos relacionarmos, não apenas ajudamos o outro a se tornar uma versão melhor de si mesmo, mas também somos espelhados e desafiados a evoluir. Em um relacionamento saudável, seja ele romântico, familiar ou de amizade, as virtudes estoicas de sabedoria, coragem, justiça e autocontrole não apenas nos fortalecem individualmente, mas criam um alicerce sólido para a conexão. Quando ambos os lados se comprometem com esse crescimento mútuo, o relacionamento deixa de ser apenas uma troca e se transforma em um verdadeiro caminho de desenvolvimento. Se quisermos aplicar isso na prática, uma boa pergunta a se fazer em qualquer interação é: como posso agir de forma que este momento contribua para o bem-estar e o crescimento de ambos? Essa abordagem, embora simples, pode revolucionar a maneira como nos relacionamos com os outros. A importância da comunicação consciente. Os estoicos nos lembram constantemente da força e do impacto das palavras. Para eles, o discurso deveria ser moderado, respeitoso e, acima de tudo,
Útil. Epicteto aconselhava: primeiro aprenda o significado do que você diz e depois fale. Essa máxima é essencial para uma comunicação consciente em nossos relacionamentos. Muitas vezes, nos comunicamos no calor do momento, sem considerar as implicações de nossas palavras. Comentários impulsivos podem deixar feridas que levam tempo para cicatrizar. Por isso, os estoicos nos ensinam a praticar a pausa antes de falar, garantindo que o que expressamos esteja alinhado com nossos valores e com o respeito que devemos ao outro. Além disso, Marco Aurélio sugeria que sempre refletíssemos se aquilo que estamos prestes a dizer contribuirá para o bem-estar coletivo ou apenas servirá para descarregar nossas próprias frustrações. Essa reflexão pode ser uma forma prática de evitar confrontos desnecessários e manter harmonia nas relações. Nos relacionamentos, a comunicação consciente também exige ouvir com intenção. Frequentemente, estamos tão focados em responder que esquecemos de verdadeiramente ouvir. Os estoicos acreditavam que ouvir com atenção era um sinal de sabedoria e humildade, virtudes que estreitam os laços entre as pessoas. O poder do perdão na prática estoica. O perdão era considerado uma virtude elevada pelos estoicos, pois era uma forma de libertação, não apenas para quem é perdoado, mas especialmente para quem perdoa. Segurar rancor ou ressentimento, segundo eles, é como carregar um peso desnecessário que só retarda nosso progresso moral. Epicteto dizia que devemos perdoar os outros porque todos estão aprendendo e cometendo erros ao longo do caminho. Ele nos encorajava a entender que ninguém age de forma errada intencionalmente, mas sim por ignorância ou por estar dominado por paixões que não conseguem controlar. Essa compreensão nos permite olhar para os erros alheios com empatia, em vez de com julgamento. No contexto dos relacionamentos, o perdão tem o poder de renovar conexões que, de outra forma, poderiam se deteriorar. Ao perdoar, também mostramos ao outro que valorizamos a relação mais do que o erro cometido. Isso, claro, não significa tolerar comportamentos tóxicos ou permitir que nossos limites sejam ultrapassados, mas sim ter a força de abandonar a necessidade de retaliação ou vingança, aprendendo a desapegar do controle. Outro ensinamento profundo dos estoicos é o desapego do controle. Eles acreditavam que grande parte do nosso sofrimento vem de tentar controlar o que está além de nosso alcance. Nos relacionamentos, isso é especialmente relevante, pois frequentemente tentamos moldar o comportamento, os pensamentos ou até mesmo os sentimentos de outras pessoas para que se alinhem às nossas expectativas. Marco Aurélio nos lembra: seja como uma rocha que as ondas continuamente batem, mas permanece firme. Isso significa que devemos focar no que está ao nosso alcance, nossas próprias atitudes, ações e reações, e aceitar que os outros têm autonomia sobre suas escolhas. Ao abandonar a necessidade de controlar o outro, damos espaço para que a relação se desenvolva de forma mais autêntica e respeitosa. Isso também reduz a tensão, pois eliminamos a frustração de lutar contra o inevitável. Aprendemos a apreciar o outro como ele é, em vez de nos concentrarmos no que gostaríamos que fosse, encarando os desafios como oportunidades de crescimento. Os estoicos enxergavam os desafios da vida não como obstáculos, mas como oportunidades para praticar as virtudes e crescer. Nos relacionamentos, os conflitos e as dificuldades podem ser vistos da mesma maneira. Em vez de evitá-los ou enfrentá-los com hostilidade, podemos abordá-los como chances de fortalecer a conexão e melhorar a dinâmica. Epicteto dizia: dificuldades mostram ao homem quem ele realmente é. Em um relacionamento, os momentos difíceis revelam as áreas que precisam de atenção e trabalho. Talvez seja necessário melhorar a paciência, a comunicação ou mesmo a maneira como expressamos nosso amor. Abordar os desafios dessa forma nos permite enfrentar as adversidades com calma e clareza, em vez de sermos dominados pela frustração. Em última análise, os conflitos, quando resolvidos com respeito e compreensão, têm o potencial de aproximar as pessoas, em vez de afastá-las. A prática do amor racional nos relacionamentos. Para os estoicos, o amor não é um sentimento desordenado ou impulsivo, mas uma expressão racional de virtude. Epicteto dizia que amar verdadeiramente alguém é querer o bem dessa pessoa de forma genuína, respeitando sua autonomia e aceitando-a como ela é. Esse tipo de amor, que nasce da razão e não de paixões descontroladas, nos ensina a valorizar o outro sem tentar possuí-lo ou moldá-lo. Nos relacionamentos, o amor racional nos permite construir conexões mais equilibradas e saudáveis. Isso significa praticar o apoio mútuo e a aceitação, sem perder de vista nossos próprios valores e limites. É um amor que busca somar, não consumir. Marco Aurélio nos recorda: tudo que acontece é natural. Não lute contra a correnteza, mas flua com ela. Assim,
O amor racional também envolve aceitar que as pessoas mudam, crescem e, às vezes, tomam rumos diferentes. Essa aceitação não é resignação, mas um sinal de maturidade e compreensão de que o verdadeiro amor não se apega ao controle ou à posse. O equilíbrio entre empatia e razão. A empatia é uma virtude essencial para fortalecer os laços, mas, para os estoicos, ela deve ser equilibrada pela razão. Sentir as dores e alegrias do outro é fundamental, mas permitir que isso nos consuma ou nos desequilibre pode prejudicar a relação. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde está indo. Esse princípio se aplica aos relacionamentos. Precisamos ser empáticos, mas manter o foco em nossos valores e objetivos. Isso nos ajuda a oferecer apoio de maneira eficaz, sem nos perdermos em conflitos emocionais que não podemos resolver. A empatia racional é ouvir sem julgamento, compreender sem absorver as emoções alheias e ajudar sem perder de vista o que é justo e necessário. Ela nos dá a força para sermos um porto seguro, sem nos afogarmos nas tempestades emocionais do outro. Finalização. Os estoicos nos mostram que os relacionamentos são como espelhos de nosso próprio caráter. Eles nos desafiam a crescer, a praticar a paciência, a fortalecer a compreensão e a refinar nossas virtudes. Aplicar a filosofia estoica no amor e nas amizades não significa apagar as emoções, mas aprender a guiá-las com sabedoria e propósito. Lembre-se de que cada palavra dita, cada gesto feito e cada escolha tomada em um relacionamento é uma oportunidade de viver de acordo com os princípios estoicos: razão, virtude e aceitação. Afinal, como dizia Marco Aurélio, a qualidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos.